E aí, beleza, pessoal? Aqui nesse podcast aqui vou atender como Nero, meu nick vai ser Nero, e a proposta do canal vai ser levantar discussões filosóficas e talvez científicas sobre o mundo que nos cerca e sobre a sociedade. Provavelmente muita gente do movimento Migtal vai vir, mas já digo de antemão que apesar de concordar com muita coisa dos grupos do movimento, eu tenho minha visão independente e esse canal vai abordar os temas de forma pacífica, sem declarar ódio e não tentar ofender ninguém. Porque esse não é o meu papel, esse meu papel é só discutir, tentar achar a melhor resposta e etc. Como provavelmente o título desse vídeo vai ser o começo ou o renascimento, o assunto de hoje vai ser o começo da vida das pessoas. No caso das pessoas comuns, que nem nós. Se você é rico, vem de família boa, ou simplesmente não teve nenhum tipo de sofrimento emocional ou financeiro, esse vídeo não é pra você, cara. Bom, o começo da vida é a parte mais importante e que vai determinar se você será uma pessoa de sucesso ou não. Como a gente vive um país de terceiro mundo, qualquer erro ou família mal construída dá no fracasso. Provavelmente muitos de vocês sofrem disso. Provavelmente você já teve o sentimento de não querer decepcionar a sua família quando eles botam expectativas altas em cima de você, sendo expectativas que nenhum deles jamais sonhariam em cumprir. Bom, cara, eu quero me abrir e te convencer que a culpa não é apenas sua pelos fracassos e sofrimento. A primeira realidade é que o mundo não é um grande arco-íris, de acordo com Rock Balboa, né? E isso é fato, cara. Muitas pessoas convencem as outras que as coisas dão errado por causa da negatividade, mas na real, cara, não é negatividade. Você tem que entender o porquê você tá falhando e achar uma resposta para isso. Geralmente esse tipo de pessoa fala que, não, você tá sendo muito negativo e tal. E vem com aqueles motivacionais baratos dizendo que você pode, você consegue. Tudo bem, aqui nesse vídeo vai ter um pouco disso, mas vai ser na medida certa. Você tem que entender por que você está errando, mas você também tem que ter uma faísca de esperança para você conseguir uma melhora, porque senão você vai ser uma boba relógio. Você vai ser o tipo de pessoa que sempre vai achar o pior e você nunca vai ter como é que é? Expectativa não, perspectiva de melhora. O fato é que as pessoas elas não costumam confrontar a realidade. E provavelmente esse vídeo vai ajudar um pouco elas, esse tipo de pessoa. Caso essas pessoas assistam, né? Porque provavelmente isso daqui nem vai estar vivo direito. Bom, já vou começando dizendo que os pilares do seu sucesso são seus pais, ou quem assume esse papel. Se eles não te proporcionarem uma criação digna, com valores morais, com os estímulos certos, você provavelmente vai ser um ferrado, cara. Um ferrado qualquer. Ou então alguém revoltado como eu. Mas, tipo, na verdade eu não sou revoltado. Então, ignora o que eu falei. Mas, tipo, alguém revoltado, como existem vários. Bom, eu não tiro a razão dessas pessoas serem revoltadas, cara. Porque é claro que o correto não é ser assim, mesmo com tudo isso. Mas eu entendo esse tipo de pessoa. Concordo em algumas partes, com alguns argumentos e tal. Mas eu entendo que as falhas dos pais. Pô, cara, simplesmente, às vezes, sei lá, o cara. Pô, o cara é filho de uma pessoa sofrida que também não deu a mesma criação pra ele, ele vai reproduzindo aquilo que ele recebeu. Exemplo, se seu pai não te deu uma criação muito boa, provavelmente o avô dele, não, o seu avô, no caso, o pai dele, não deu uma criação tão boa pra ele. É claro que ele poderia ter mudado, ter feito melhor pra você, mas
Às vezes realmente não, ele não consegue. Eu consigo entender os dois lados. Mas os estímulos que eu citei, no caso, que eles não deram estímulos, seriam como mais ou menos uma conexão para a criança começar a desenvolver talento e aptidão para as coisas. Porque, cara, eu sei como é, tipo, às vezes os seus pais te cobram alguma coisa pra você fazer, sei lá, pra você fazer alguma coisa e tal. E poxa, cara, eu sei como é foda. Às vezes você sente meio que você tem um talento, só que ele é desperdiçado, porque você não tem oportunidade de desenvolver ele. Seja no caso no esporte, eu tenho um pouco de talento no esporte, mas na questão do esporte, eu já não desenvolvo porque eu não quero, tá ligado? Porque eu sou muito preguiçoso. Mas no caso de conhecimento, apesar de eu ser uma pessoa muito preguiçosa e não ser quase nada, eu tenho um raciocínio lógico que até é razoavelmente bom. Eu acho que eu poderia trabalhar ele e usar isso a meu favor. Mas eu não tive os estímulos certos na infância. Tudo bem, os meus pais são ótimos pais. Têm os seus defeitos, como toda pessoa, mas tem muitos pontos bons. Provavelmente eles investiriam em mim agora, talvez. Mas só que agora, de certa forma, até adianta. Só que não seria tão lucrativo que nem eles poderiam fazer isso na infância, entende? Então, se você tiver um filho um dia, foque na infância dele. Já molde ele para ser uma pessoa melhor que você. Mas não seja aquele tipo de pessoa que bota as expectativas inteiras nas costas do filho. Porque senão o filho vai se sentir muito pressionado, cara. Você não deve fazer isso com uma criança. E, cara, um estímulo. Eu sei que muitos vão dizer que, não sei que lá, pô, o cara já tá te sustentando e tal, é um estímulo. Não, cara, não é um estímulo, velho. Uma criança não pensa desse jeito. E, cara, não digam que, sei lá, uma simples frase de vai estudar, você precisa conseguir sei lá, você precisa conseguir estudar para ser alguém na vida. Sei lá, ou fazer isso que ganha dinheiro. Cara, isso daí não é estímulo, mano. Isso daí é influência. A pessoa tá te influenciando a você seguir um caminho, só que sendo que ela mesma não seguiu. Provavelmente esse tipo de pessoa ela não seguiu e quer que o filho conclua que ela não conseguiu, entendeu? Pra mim o estímulo é ensinar na prática. Ou então sei lá, sentar com seu filho, estudar com ele, ensinar certo tipo de coisa. No caso, ensinar ele a desenhar. Sei lá, cara, desenvolver algum talento. Escutar música com seu filho, admirar belas músicas, talvez ensinar ele a tocar algum instrumento, ou então a cantar. Porque, cara, eu não tenho certeza. Eu acho que, no caso do canto, tem uma predisposição genética, mas eu acho que muito também se deve por causa do treino. Porque muitas pessoas que eu vejo que cantavam em igrejas e tal, já cresciam com a voz afinada, cara. A afinação também é um treino. É só um exemplo que eu dei. E outro pilar que sustenta o sucesso da pessoa, no caso na infância, da infância até a fase adulta, é a sociabilidade, cara. Pô, se você é que nem eu, ou que nem outras pessoas que provavelmente vão assistir esse vídeo, que já sofreu bullying, já foi rejeitado. Cara, certamente em algum momento da vida você foi rejeitado e tal pela sociedade. Você provavelmente não conseguiu se adaptar da forma que deveria e notou diferença de felicidade, cara. E provavelmente você depois se perguntou por que eu não sou como as pessoas populares, tá ligado? Como as pessoas que geralmente se sentem bem. E cara, verdade seja dita, cara, esse tipo de pessoa popular,
Tudo bem, o cara, ele pode ser o cara mais ferrado do mundo. Exemplo, você, do jeito que você tá, foi rejeitado pela sociedade e tal, você conseguiu um cargo bom, você tá ganhando, vamos supor, US$ 10.000. E essa pessoa aí popular tá ganhando, sei lá, um salário mínimo de real, sei lá, R$ 900. Esse tipo de pessoa, ainda assim, pode continuar mais feliz do que você. Porque esse é um tipo de pessoa que já é adaptado à sociedade, esse tipo de pessoa já é feliz naturalmente. As pessoas aceitam essa pessoa mais fácil. E essa pessoa, ela se sente pertencida à sociedade. Tanto a sociedade como o mundo, né? Tipo, talvez ela não se questione sobre várias coisas. Que nem geralmente quando uma pessoa é rejeitada, ela tem tendência a se questionar sobre várias coisas. Sobre, sei lá, o mundo, o sentido da nossa vida, o sentido do mundo, sobre várias coisas complexas. Já o popularzão geralmente é o tipo de pessoa que é mais foda-se, tá ligado? Viva o momento, aproveita aquilo ali. E de certa forma ele não tá errado, cara, porque aquilo ali é mais lucrativo pra ele. Ele não vai sofrer tanto e só vai viver o dele, tá ligado? Vai viver a vida dele. Mas, tipo, mesmo com a falta de estímulo e com a sociedade te rejeitando, você tem que analisar e perceber quando o erro é seu, cara. Porque, poxa, não adianta você chegar, você botar a culpa em tudo e você não perceber quando você tá errando. Porque, cara, eu, por exemplo, eu não tive tantos estímulos, mas minha criação ela foi criada, pô, foi em questão de valores, cara, foi quase impecável, mano. Eu tive muitos valores morais mesmo pra saber o que é certo e o que é errado, principalmente por causa da minha mãe. O meu pai também teve uma grande influência, uma figura masculina, mas minha mãe, cara, foi excepcional. Fui criado com muito carinho, só que carinho e mimo é um ponto também que eu vale ser ressaltado, porque apesar de eu ter tido muito carinho e mimo, tipo, não mimo de ganhar brinquedo, de ganhar videogame, é mais para, sei lá, botar uma comida, sempre botar comida, é, sempre, sei lá, deixar o uniforme passado, arrumado para ir pra escola. Isso sempre aconteceu comigo. E cara, tipo, ser criado muito preso. Eu fui uma criança que foi criada presa. E mano, não crie seu filho assim, porque boa parte do que aconteceu comigo, na questão de bullying e rejeição, foi exatamente por isso. Porque como eu era uma criança muito presa, eu não saía para brincar direito, só comecei a sair um pouco depois de grande. Eu não tinha a malícia da rua. Eu não, sei lá, eu não sabia me portar com as outras crianças. Tipo, eu sabia brincar e tal, mas eu não sabia quando uma criança tava de malandragem, quando uma criança, sei lá, quando alguém me zoava, eu não sabia como reagir, ficava triste. Às vezes a pessoa falava qualquer coisa assim pra mim, eu já ficava triste, ficava ofendido. Isso também porque quando eu era pequeno eu estudei uma escola particular e depois mudei pra pública. E pô, quando eu mudei pra pública, filho, caraca, caiu por terra, velho. Na moral. E cara, eu não consigo achar uma resposta pra como você superar isso tudo sem ser clichê. O que eu acho é que as pessoas, apesar de tudo isso, elas devem ocupar o tempo ao máximo, conseguir suprir o tempo delas fazendo alguma coisa de produtiva, ou simplesmente fazendo alguma coisa que elas sabem que vão fazer bem a elas. Porque muitas das vezes o cara critica alguém que, sei lá, vai pra balada, fazer alguma outra coisa, só que essa pessoa tá fazendo alguma coisa que faz bem pra ela, sabe? Eu acho que o foco da nossa vida é a gente fazer alguma coisa que
nos faça sentir bem. Mesmo que seja um prazer momentâneo que você não